Olá pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje que trata do tema frequência semanal de treinamento na musculação. E aí eu faço a principal pergunta, né? Qual a frequência ideal de treinamento para ganhos de força e hipertrofia? Basta treinar 2 vezes por semana? Eu preciso treinar 3 vezes por semana, que é o que a maioria dos profissionais recomendam? Posso treinar todos os dias? O que é que os estudos dizem em relação a isso, né? Bem, a manipulação apropriada das variáveis de treinamento, né, tempo de intervalo entre as séries, carga, velocidade de execução, métodos de treinamento, inclusive a frequência semanal, vai determinar a magnitude das adaptações musculares, ou seja, a magnitude dos ganhos de força e hipertrofia. Então, a manipulação apropriada das variáveis de treinamento, inclusive da frequência semanal, vai determinar a magnitude dos ganhos de força e hipertrofia muscular, de forma que o raciocínio seria construído da seguinte forma: se as variáveis de treinamento são manipuladas para que a sessão de treinamento fique mais intensa, então a frequência de treinamento seria menor. Se as variáveis de treinamento vão ser manipuladas para que a sessão de treinamento fique menos intensa, então a frequência de treinamento poderia ser maior. Portanto, treinos mais intensos, frequências semanais menores. Treinos menos intensos, frequências semanais maiores. Mas aí vamos repetir a pergunta, né? E quanto à frequência semanal de treinamento? O que é que os estudos falam em relação a isso? Quando a gente pensa em frequência semanal de treinamento e hipertrofia, por exemplo, o raciocínio ele é construído baseado na taxa de síntese proteica. Então ficaria da seguinte forma: indivíduos destreinados, pessoas que não têm o hábito de treinar força, né? Que nunca treinaram força, quando elas fazem uma sessão de treinamento, a taxa de síntese proteica se eleva por até 48 horas. Em 48 horas você tem um pico de elevação de síntese proteica, né? Você tem um pico ali da síntese proteica. A partir de 48 horas você tem diminuição na taxa de síntese proteica, fazendo, se necessário, uma outra sessão de treinamento. Já em pessoas treinadas, pessoas que têm o hábito de treinar força, essa taxa de síntese proteica fica elevada de forma significativa por até 36 horas. Após as 36 horas, essa taxa começa a diminuir significativamente, se fazendo a necessidade de uma outra sessão de treinamento. Portanto, a intenção é que a taxa de síntese proteica fique elevada o maior tempo possível, para que você consiga, em teoria, otimizar a hipertrofia muscular. Então, baseado nesse raciocínio, você poderia pensar o seguinte: então, pessoas treinadas precisariam de uma frequência de treinamento maior, né? Será que pessoas treinadas precisam treinar mais vezes por semana? Isso a gente está falando em hipertrofia, né? Mas quando a gente fala em força muscular, será que uma maior frequência de treinamento é melhor para ganhos de força, porque você otimizaria as adaptações neurais? O que é que os estudos falam em relação a isso? Quando a gente fala em frequência semanal de treinamento, tem um estudo do grupo do Schoenfeld, do Brad Schoenfeld, que foi publicado em 2016. Ele foi uma meta-análise, uma revisão e meta-análise. O que é que ele verificou de conclusão principal? Que treinar um grupo muscular 2 vezes por semana produziu ganhos superiores na hipertrofia do que treinar esse mesmo grupo muscular 1 vez por semana. Portanto, na meta-análise do Schoenfeld, treinar 2 vezes por semana foi melhor do que 1 vez. Treinar mais frequentemente foi melhor do que treinar com uma frequência menor. Só que essa maior frequência dele foi 2 vezes por semana. Essa foi uma meta-análise feita pelo grupo do Schoenfeld, tá? Só que quando a gente fala em frequência semanal de treinamento, a maioria dos estudos tem falhas metodológicas. E falhas metodológicas que podem inclusive comprometer os resultados e as conclusões dos estudos, né? Então você tem que verificar a forma como a hipertrofia muscular foi medida, né? O protocolo de treinamento prescrito nesses estudos, a quantidade de pessoas usadas nesses estudos. São falhas metodológicas que muitas vezes podem comprometer os resultados e não dá para a gente extrapolar para todo mundo. Então vamos lá, qual é o estudo que eu vou apresentar para vocês aqui? Tem esse estudo que foi publicado por pesquisadores brasileiros, e um deles, que não é brasileiro, é o Schoenfeld, né, que é americano. Ele foi publicado no Journal of Human Genetics, foi publicado em 2019. Na verdade, ele foi originário do doutorado do Tiago Lascevicius
E ele é intitulado Adaptações Musculares Similares ao Treinamento Resistido, realizado 2 ou 3 vezes por semana. Então, baseado no título do estudo, você já dá para perceber que esse estudo verificou que treinar 3 vezes por semana deu na mesma coisa que treinar 2 vezes por semana, né? Tem estudos que são assim, a gente verifica já a conclusão logo no título do estudo. O que é que esse estudo fez? Ele pegou 28 jovens saudáveis e treinados, ou seja, indivíduos com experiência em treinamento de força, e dividiu em 2 grupos. Então, um grupo treinava o método full body, ou seja, treinava o corpo todo 3 vezes por semana, e um outro grupo treinava de forma parcelada, 4 vezes por semana. Só que eles tinham 2 treinos, né? O treino A e o treino B. Então, cada músculo específico treinava 2 vezes por semana. Então, vamos lá, pensa direitinho. Um grupo era o grupo full body, que estimulava um grupo muscular especificamente 3 vezes por semana, e outro grupo era o grupo parcelado, que estimulava um grupo muscular especificamente 2 vezes por semana. Eles treinavam, um treinava 3 vezes por semana e o outro 4 vezes por semana. Só que pensando num grupo muscular específico, sei lá, pensa lá no bíceps. Um grupo treinava o bíceps 3 vezes por semana e o outro grupo treinava o bíceps 2 vezes por semana. Ok? Então eles treinavam durante 10 semanas, foram 10 semanas de intervenção, né? Isso dá 2 meses e meio, 8 a 12 repetições até a falha concêntrica, com 1 minuto e meio de intervalo entre as séries. Como é que foi o protocolo de treinamento desses indivíduos? Deixa eu aumentar aqui para vocês observarem melhor. Aqui nós temos o protocolo de treinamento do grupo que treinou o corpo todo, que foi o grupo do full body. Vocês observem que eles treinaram dia de segunda, quarta e sexta. Então o que eles treinaram? Agachamento no Smith, leg press, cadeira extensora, supino, puxada, tríceps no pulley e aqui a rosca direta. Na quarta e na sexta a mesma coisa, certo? Já o grupo parcelado, o que eles treinaram? Eles treinaram dia de segunda, terça, quinta e sexta. Só que na segunda e na quinta eles treinaram o agachamento no Smith, o leg press e a cadeira extensora. E nas terças e sextas, que é que eles treinaram supino, puxada, tríceps no pulley e a rosca direta, tá? Então observem mais uma vez que o grupo do full body, que treinou o corpo todo, estimulou um determinado músculo 3 vezes por semana. Já o grupo parcelado estimulou um determinado músculo, se você for pensar aqui, sei lá, na cadeira extensora, né, no quadríceps, eles treinaram 2 vezes por semana, certo? Segunda e quinta, né? Porque a terça e sexta foram outros grupos musculares, tá? Então vamos lá. O que é que eles observaram? Em termos de hipertrofia muscular da coxa e dos membros superiores, o que é que eles observaram aí? Na coxa você observa aqui o primeiro músculo, que é o reto femoral. Aqui você tem os resultados do grupo que treinou o corpo todo. Eles saíram de 22,7 para 24,5, um aumento significativo na hipertrofia. Quando a gente vem para o grupo dividido, que treinou de forma parcelada, eles saíram de 22,7 para 25,5, aumento significativo e semelhante. Os aumentos foram significativos e semelhantes, ou seja, não teve diferença para quem treinou o corpo todo ou quem treinou de forma parcelada. Quando a gente vai para o vasto lateral, o que é que nós observamos? Quem treinou o corpo todo saiu de 21,2 para 23,8. O grupo que treinou de forma parcelada saiu de 21,3 para 24,9, quase 25, ou seja, aumentos significativos e semelhantes entre os grupos. Portanto, em termos de hipertrofia muscular da coxa, tanto faz se você vai treinar o corpo todo ou de forma parcelada, ou seja, tanto faz se você vai estimular aquele músculo 3 vezes ou 2 vezes por semana, que vai dar na mesma coisa. Embora você tenda a dizer que o grupo parcelado teve uma certa vantagem, estatisticamente isso não tem diferença. Quando a gente vai para os membros superiores, o que é que nós observamos? Aqui nós temos os flexores do cotovelo, né? O bíceps basicamente. Então o grupo do full body, que treinou o corpo todo, saiu de 35,9 para 36,5. Não foi uma diferença significativa não, mas teve hipertrofia, né? Já o grupo parcelado saiu de 34,3 para 36,8. Também não teve significância aqui, não sei porquê.
mas houve hipertrofia. Mas se vocês observarem, mesmo sem significância, não teve diferença na magnitude da hipertrofia para os dois grupos. Aqui os extensores do cotovelo, né, o tríceps. O grupo do Fubari saiu de 30 para 32,6 e o grupo do método dividido, do método parcelado, saiu de 29,9, quase 30 para 34,6. Então, aumentos significativos e semelhantes entre os grupos. Portanto, em termos de hipertrofia muscular de membros inferiores e superiores, tanto faz se você vai estimular o músculo 3 vezes ou 2 vezes por semana, que vai dar na mesma coisa. Em termos de força muscular, o que é que nós observamos? Aqui nós temos os dados do agachamento, né? O teste do RM no agachamento. O grupo que treinou o corpo todo saiu de 156 para 184, ganhos significativos na força, e o método parcelado saiu de 159 para 190, aumentos significativos e semelhantes. A mesma coisa nós observamos na força no supino reto, que no grupo que treinou o corpo todo saiu de 78 para 86, e no grupo parcelado saiu de 80,9 para 90,5, ou seja, aumentos significativos e semelhantes para ambos os grupos. Então a conclusão principal desse estudo é que estimular um determinado grupo muscular 2 ou 3 vezes por semana dá na mesma coisa em termos de hipertrofia e ganhos de força, desde que você leve os exercícios até a falha. Se você levar o exercício até a falha, tanto faz se você vai treinar 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, que dá na mesma coisa. Então, pessoal, não tem aquela regra engessada que as pessoas falam, né? Para você ter adaptações mais positivas, né? Você só vê resultados se treinar 3 vezes por semana. Depende de como você está treinando. Se você está treinando intenso, né, levando os exercícios à falha concêntrica, talvez 2 vezes por semana dê para resolver seu problema pelo menos em termos de força e massa muscular. Então a maioria das respostas na área de treinamento não tem respostas engessadas. Depende de uma série de fatores, depende de como as variáveis estão sendo manipuladas, né? Depende de quanto tempo você está treinando, tem uma série de fatores que influenciam nos resultados. Então, qual a frequência ideal de treinamento? Depende de como as variáveis de treinamento estão sendo manipuladas. Mas nós podemos dizer com uma certa segurança que se você treina intenso até a falha, treinar 2 vezes por semana dá na mesma coisa que treinar 3 vezes por semana. Ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.